Eu faço questão de falar de Deus todos os dias, de pôr uma palavra, de pôr um versículo, ou de colocar até uma parte de um texto, igual eu fiz hoje. Eu tô lendo o livro de Salmos. E a Bíblia, ela é cheia, repleta de promessas. Promessas de Deus para as nossas vidas. Então, eu sei que muita gente não tem tempo, né? Pelo menos se esconde atrás do tempo para poder se proteger do julgamento, de não alimentar a alma, de não alimentar o espírito. Mas nós não somos só corpo. Nós não somos só produzir, fazer. Eu acho que a gente merece um tempo para alimentar o nosso espírito e fortalecer a nossa mente com a palavra de Deus, porque ela nos fortifica. E a presença de Deus, ela é tão forte na minha vida, a presença do Espírito Santo é tão forte na minha vida, que é como se eu pudesse apalpar, sabe? Eu não consigo imaginar uma vida longe da presença de Deus, longe de conversar com Deus todos os dias, em todo momento eu tô conversando com Ele, seja através de palavras, seja em pensamento. E Deus, desde pequena, Ele tem feito coisas tão grandiosas na minha vida, tão maravilhosas, que eu seria muito egoísta se eu não usasse o único canal que eu tenho para falar com as pessoas sobre o amor dele, sobre a presença dele, sobre aquilo que ele é capaz de fazer na vida de quem o busca. A palavra de Deus fala, bater na porta e abrir-se-vos-á, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. E nós precisamos de uma fé inabalável. E quando a gente fala, né, das coisas maravilhosas que Deus tem feito na nossa vida, a gente imagina logo que é relacionado a questões financeiras. Eu tenho testemunho relacionado a questões financeiras, relacionado à cura, tenho muitos testemunhos de cura, mas eu acho que o maior testemunho que eu tenho para falar sobre Deus é a capacidade de acordar e conseguir ser grata até nos piores momentos. É saber que Deus está comigo. Um dos maiores testemunhos que eu acho que eu tenho na minha vida é que eu consigo ter dentro de mim uma fé inabalável. Que mesmo meus momentos que eu tô desesperada, chateada, correndo atrás, sem saber o que fazer, eu tenho a capacidade de parar e falar, Deus, é impossível para mim. Mas não é impossível para o Senhor. Porque o Senhor é o Deus que tudo pode. O Senhor é o dono do ouro e da prata. O Senhor é aquele que basta uma palavra tua, que através da tua palavra todo o universo foi criado. Através de uma palavra o Senhor criou os céus e a terra, separou o firmamento das águas. E o que o meu problema é perto do tamanho da tua grandiosidade? E orar, falar com Deus, é a mesma coisa que eu tô fazendo aqui com você. É ou você abrir a sua boca e falar, Deus, olha pra mim, esse problema é impossível pra mim, mas não é impossível pro Senhor, porque o Senhor tem o maior poder que existe. Basta uma palavra de Deus. E todas as coisas podem ser mudadas, todos os problemas podem ser solucionados. E em todos os momentos que eu quis desesperar, que eu quis fraquejar, porque a minha carne é fraca, a minha carne ela é pessimista, veio de Deus, porque não vem de mim, uma fé capaz de mover montanhas, porque eu sei que a minha fé ela é minúscula, perto do tamanho do poder de Deus. Mas a Bíblia fala que basta uma fé do tamanho de um grão de mostarda. E aí, às vezes, você tá falando assim, Deus, eu preciso aumentar a minha fé, eu preciso ter uma fé grande. Querida, se você tem uma fé, mesmo que seja pequenininha, já é o bastante para Deus operar milagres na sua vida. E eu não sei qual que é o milagre que você tá precisando, mas eu sei de um solucionador de milagres que você acabou de conhecer. E a grande maioria das pessoas que a gente pergunta, você confia em Deus, você crê em Deus, você acredita que Deus existe? Sim, a maioria das respostas são sim. Mas será que você conhece mesmo? Será que você crê nesse Deus que faz milagre, que faz as coisas acontecerem? Que age a seu favor, que te conhece pelo nome? Ai, mas o mundo é muito grande, tem milhares de pessoas. Você acha que Deus conhece que Deus ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele tá aqui comigo, ele tá aí com você, ele tá lá no Japão. Porque ele te conhece, ele sabe quem você é. Porque ele se fez homem, se fez carne, ele veio aqui na terra. Ele morreu para que você tivesse o direito, a opção de conversar com ele, igual eu tô conversando aqui com você. Porque o véu foi rasgado, aquilo que separava o homem de Deus foi quebrado. Então a mensagem que eu quero te entregar hoje, a conclusão é que existe um Deus que te vê, te olha, sabe seus problemas e Ele está esperando que você peça ajuda para Ele. Ele está esperando para ser seu confidente. Tudo é possível para aquele que crê. Amém. Amém. Tudo é possível para aquele que crê. Eu creio, eu acredito que tudo é possível para aquele que crê.